é a verdade que nós precisamos carregar nos nossos corações. É uma palavra que eu sempre falo com os meninos: poder da unidade. E biblicamente a gente vê isso, né? Quão belo é, quão poderoso é a unidade do corpo de Cristo. Então, se todas as nossas igrejas aqui desse bairro, Nova Carapina, entendessem isso, esse bairro seria diferente. Se todas as igrejas do meu bairro entendessem isso, meu bairro seria diferente. Se todas as congregações do meu campo entendessem isso, os locais que essas congregações estão estabelecidas seriam diferentes. E aí eu estou vindo aqui como assembleana e não estou criticando a nossa denominação, mas estou te fazendo pensar sobre aquilo que nós, como jovens, nós como membros de uma Assembleia de Deus, nós como cristãos, nós precisamos pensar um pouco mais sobre isso. Como eu gero essa unidade, como eu vejo na realidade esse avanço do reino de Deus. Porque novo céu, nova terra, todos os povos, todas as línguas, todas as nações. E para que tudo isso aconteça, um avanço em unidade aqui na terra precisa ser estabelecido. E eu preciso fazer parte disso. Eu preciso me sentir, na realidade, realmente participante com Deus disso. Eu preciso sentir que eu tenho uma responsabilidade. Ei, vai dar microfonia. Eu preciso perceber que eu, na realidade, não é a missão de Deus ali na esquina e eu aqui. Não. É interligado, é DNA da igreja. Missões não é um departamento, missões é o sangue da igreja, e é sobre isso. E como que faz isso, Josi? Como que a gente consegue viver isso? Como que a gente consegue trazer isso para dentro da nossa igreja? Aqui. Comecei missões na minha igreja com os adolescentes, liderando adolescentes. Isso eu não estava no papel, mas veio, então eu preciso falar sobre isso. Missões na minha igreja começou quando eu e minha irmã, nós liderávamos adolescentes. Nós lideramos durante 6 anos o departamento de adolescentes. Foi ali que Deus falou: tudo aquilo que vocês vivem no campo, vocês vão fazer esses adolescentes viverem também. Então, na minha primeira viagem transcultural ao Paraguai, quem ajudou a gente a levantar todos os kits de guloseimas, quem estava com a gente no Paraguai, em forma de materiais, a mão de quem estava lá era a mão dos meus adolescentes. Não foi nem o irmãozinho da cabeça branca da igreja, não, foi os meus adolescentes. E se hoje eu tenho adolescentes envolvidos em missões, tenho adolescente como Tainá foi nossa adolescente, né? Desculpa aí, tá? Mas a menina... Mas tem histórico de família ali também, né? A gente tem uma história de família junto também. Mas é fruto disso, né? A Thay, a gente tem ali hoje o Israel, que é um líder de jovem, tem todo mundo, né? As meninas estão ali para testemunhar. Eu posso falar que dos nossos adolescentes, a gente pode contar aí que 70% deles já viveram uma experiência de viagem missionária. Um dos casais que hoje está como líder do departamento de missões foi nossos adolescentes. Então, a gente vê o fruto desse trabalho. Então, se eu tenho alguém que está no departamento de crianças, tem um coração missionário, ele vai trazer para as crianças um envolvimento em missões. Porque missões não é só para um adulto, não é só para um jovem. As crianças hoje precisam e há uma grande necessidade de se envolvê-las em missões. Há mais ou menos um mês atrás, eu estava numa igreja em Patinga e eu quero falar principalmente sobre isso, sobre missões dentro das nossas gerações. E eu fui ministrar um seminário que até o senhor Sérgio me ajudou em algumas demandas lá, sobre uma temática que eu tenho trabalhado desde o ano passado, são 3 encontros. No primeiro encontro a gente fala sobre base bíblica em missões. No segundo encontro eu falo como a igreja pode mobilizar os membros para poder se envolver em missões. E no terceiro ponto eu falo como que a igreja pode cuidar de missionários. E aí nós fomos fazer essa programação numa igreja em Patinga de grande porte missionário. E quando eu falo em grande porte, é uma igreja que financeiramente por ano ela tinha uma meta de 440 mil para missões. 440 mil para missões. E eu fui fazer o encerramento dessa campanha de missões nessa igreja, uma igreja batista. E quando o pastor colocou lá o alvo, a meta e o alvo, meta 440 mil, alvo 770 mil. Meta 440 mil, alvo alcançado 770 mil. Então, financeiramente, de forma generosa, essa igreja atuava muito bem.
muito excelente nas suas ofertas. Mas só que a gente esquece que missões não é só sobre as nossas ofertas. E durante aquele dia, Deus sempre estava trazendo ao nosso coração, sempre tocar em um assunto. Carta de Filipenses fala que Paulo, ele no finalzinho, ali no capítulo 4, ele fala: olha, hoje eu me alegro porque de sobremaneira vocês participam comigo do meu sofrimento. Por que ele fala isso? Porque a igreja enviou Epafrodito para visitar Paulo. Então, uma igreja missionária não é uma igreja somente que oferta em missões, mas uma igreja que vá no campo visitar um missionário. É a igreja que sente de perto e participa de perto de uma realidade missionária. E aí, no último dia, eu estava já para vir embora e eu fui na casa de uma das irmãs da igreja, porque a filha dela tinha acabado de voltar de uma escola de missões. Eu fui lá. Assim, eu preciso ir lá, fui lá e conversando. Aí eu falei: irmão, me conta a história da igreja. Aí ela: olha, eu tenho 56 anos, eu amo missões. Os irmãos dessa faixa etária da igreja amam missões, são envolvidos, ofertam. A minha filha, 22 anos, está voltando de uma escola de missões. Então, você vê ela ainda nesse entendimento, porque eu criei ela nesse ambiente. Com 14 anos, ela foi para uma viagem de curto prazo, uma viagem missionária. Aí você olha uma idade de 18 para baixo, aí eu falo juniores, adolescentes, crianças e um pouco da juventude, você não vê ninguém falando de missões na igreja. E o grande ponto que o pastor hoje tem a fazer ele é um pastor, um senhor, um idoso que está para jubilar, que ama missões, mas que a partir da juventude ninguém conhece sobre missões. Então, por isso que eu falo que missões, a gente não pode trabalhar e focar que missões a gente vai trabalhar só para os adultos, para os jovens, mas os adolescentes precisam saber o que é missões, eles precisam amar Jesus, eles precisam se sentir participantes dessa comissão. E eles podem se sentir participantes dessa comissão. As crianças podem participar de missões. As crianças podem sentir o que é, na realidade, ser uma criança filho de um missionário no campo. Se você fala para uma criança: olha, o ponto-chave que a minha igreja se despertou para missões foi no período finalzinho da pandemia, no culto de missões, eu peguei o microfone para orar, que foi me dada a oportunidade para o momento missionário. Josi, faz o momento missionário. Fui lá. Todo mundo, peguei o microfone, a igreja ficou de pé. Eu falei: irmãos, por favor, sentem. Vocês vão primeiro ouvir o que está acontecendo no campo, para depois vocês orarem. Porque o costume nosso vamos orar por missões, todo mundo se levanta, uma pessoa ora. Não, a gente nem sabe o que está acontecendo. Então, eu fiz a igreja sentar e eu falei: olha, nesse exato momento, a família que está na Argentina, a mãe, irmã, que está na Argentina, igual a senhora que é mãe, que está enviando seu filho aqui para poder ir para uma escola, não é da pandemia, tenho certeza que você tem muitas preocupações sobre vai pegar Covid, não vai pegar. E agora você imagine o cenário de uma mãe que está enviando seu filho na Argentina, num cenário de saúde precário, para uma escola. Foi o ponto que a minha igreja entendeu. Por quê? O que eu fiz? Gerei aproximação. Eu gerei a aproximação de uma mãe que está no campo, uma mãe missionária, que está enviando seu filho para uma escola, com a realidade de uma mãe da minha igreja local, que quando eu falei aquilo, ela pensou, ela sentiu, porque ela viveu aquilo aqui. Então, missões às vezes se torna muito distante, porque a gente não consegue conectar a igreja. Agora, se eu falo para vocês, qual é a pessoa de menor idade aqui? Você tem quantos anos? 12. Lá atrás levantou a mão. Qual a sua idade? 16. Eu vim de Curitiba semana passada e eu fiquei durante 4 dias na casa de uma família missionária que morou na Tailândia durante 25 anos, com 2 filhos. Um de 26 anos e o outro de 19 anos. O de 26 ganhou uma bolsa de estudo, está nos Estados Unidos estudando. O de 18 anos, 19, está em Curitiba. Voltaram da Tailândia porque a mãe, aí eu vou falar sobre saúde aqui, a mãe deu 2 crises de esgotamento no campo e falou: ou eu volto para o Brasil
com vocês ou eu volto sozinha, mas aqui na Tailândia não consigo mais ficar, emocionalmente doente. Voltou. No auge do ministério deles, tirou os filhos que nasceram na Tailândia, que falavam a língua fluentemente, trouxe para o Brasil. O outro foi para os Estados Unidos. O do Brasil não conseguiu se adaptar numa escola. Foi preciso acionar até o conselho tutelar, porque ele não se adaptou à realidade de uma escola e à convivência e à falta de respeito dos alunos brasileiros em sala de aula. Aí você tem um adolescente para um jovem, ele tem 18 anos. Essa semana eu fiz contato de novo com ela, falei assim, Josi, a gente está indo agora numa consulta com um psiquiatra, porque ele vai precisar tomar medicação, porque ele está com indício de quadro depressivo. Aí eu te coloco para os meninos mais novos que eu perguntei a idade. Imagine você saindo do seu país que você nasceu, que você sabe sua língua, você tem a sua rede de amigos, você nunca saiu desse lugar, e você vai agora para um local desconhecido, que por mais que você conheça a língua, mas a convivência não é a mesma, o seu rol de amigos não é o mesmo, as pessoas da igreja não cultuam da mesma forma que você cultuava naquele lugar, e como você se sente nesse lugar. Você não foi da sua livre e espontânea vontade estar nesse novo lugar, mas você precisou estar por conta de uma situação de saúde da sua mãe, porque você não ficaria no país sozinho, você veio, você obedeceu, você está ali. E aí, seria fácil? Você se imagina indo para um lugar que você pode até conhecer a língua, mas você vai se sentir sozinho, de amigos, igual esse menino. Você não vai se adaptar à realidade de uma escola, igual esse menino está vivendo. Aí você tem a reentrada de uma nova cultura, que o Brasil, por mais que ele é filho de brasileiros, mas o Brasil para ele é uma nova cultura, é um choque cultural bem pesado. Aí, choque cultural ainda que da questão da temperatura, que Curitiba não está tão frio, mas é frio, e porque em relação à Tailândia, nem se compara a situação climática. Aí você fala alimentação, você tem vários pontos a observar na vida desse menino. Aí você olha ele e fala assim, olha os desafios desse menino. E aí, como eu não consigo aproximar um jovem desse menino? Como eu não consigo, na realidade, fazer um jovem pensar num desafio que ele poderia estar vivendo se ele fosse esse filho desse missionário? E aí você para. E se fosse eu? E aí eu tenho um jovem que agora ele ora para um outro jovem. Então, missões, o ponto de conexão, missões é isso, gente, é conectar. Quando eu consigo conectar um jovem do campo com um jovem de uma igreja local, quando eu consigo conectar as crianças da minha igreja com as crianças do campo, quando eu consigo conectar o mais idoso dessa igreja com o mais idoso do campo, é isso. E isso é fácil de se fazer. Isso é possível. E é aí que eu falo sobre a unidade. Porque Coríntios fala, que é um versículo até que a mais trabalha, que é onde um membro de um corpo sofre, todo o corpo sofre. Né? Então, assim, às vezes é tão distante a gente ver relatos de irmãos que realmente estão sendo mortos pela sua fé. É tão distante, a gente não consegue sentir essa dor. Você consegue sentir, imaginar essa dor? Não consegue. Agora, você conseguiu viver a realidade de irmãos que vivem o contexto da pandemia que você viveu. E esse contexto da pandemia, ele não viveu só durante dois anos, de não poder congregar numa igreja, não ter relacionamento de uma comunhão. Ele vive isso todos os dias, porque tem irmãos nossos, da nossa fé, que não conseguem ter esse ambiente aqui todos os dias. E a gente esquece disso. Mas isso existe. E eu só quero contar o último caso para não poder passar essa parte. Deixa eu me apresentar, que eu vou falar sobre isso. Poxa, mas deixa eu falar sobre isso, depois vocês vão saber por quê. Eu servi numa organização
conheci por nome de Missão Mais. Talvez alguns de vocês já ouviram falar. Essa organização, ela ficou durante muito tempo em Vila Velha, e foi onde eu conheci ela. A Mais trabalha com, hoje especificamente, ela trabalha com cristãos em contexto de muita perseguição. Ano passado, vocês ouviram falar aqui sobre a questão que teve no Paquistão e a chegada de paquistaneses no Brasil? A Missão Mais que recebeu eles no Paraná. Então, eu fui missionária dessa organização. Eu fiz escola de missões nessa organização, e aí depois eu fui servir na equipe de coordenação dessa escola. Então, conversando e ouvindo testemunhos, e até do Mário, que inclusive quem tiver oportunidade, vá a Curitiba daqui a alguns meses, que vai ter o Converge, e o Mário vai estar. O Mário vai estar, e ele vai estar inclusive com o pastor do IEM aí. Então, o pastor de contexto de muita perseguição, ele vai vir no Brasil. E o Mário, só um relato que o Mário contou para a gente, assim. Uma das viagens dele, por Quirquistão, ele estava diante de uma família. Ninguém é pai aqui, né? Alguém é pai e mãe aqui? Ninguém? Já ia aproximar um pai e uma mãe agora. Um pai e uma mãe que teve o seu filho preso, o seu filho adolescente. No Quirquistão, se você fala de Jesus para uma outra pessoa e a pessoa aceita, eu falei de Jesus para o Sérgio aceitou Jesus. O Sérgio é morto e eu sou presa, porque eu anunciei. E foi isso que aconteceu com essa família, quando o Mário conheceu. Os pais relataram: olha, o meu filho está preso porque ele falou de Jesus para um colega. Esse colega de sala de aula morreu. E o meu filho está preso numa situação seguinte: todos os dias ele é torturado, todos os dias ele é perfurado. Agulhas, exatamente. Todos os dias o meu filho tem agulhas no seu corpo. E é perguntado para ele: você nega esse Cristo? Você nega esse Cristo? Você nega esse Jesus? E esse adolescente, durante 40 dias que ele ficou preso, ele não negou a Cristo. E o testemunho foi que pessoas se converteram dentro da prisão. E aí, por que eu falo isso? Porque nós, já não sou mais adolescente, mas já fui adolescente. Sei que às vezes por uma coisa tão pequenininha a gente deixa Jesus. A gente troca Jesus por coisas tão pequenas. Agora imagina só você, só por falar de Jesus para um colega seu de escola, de sala de aula, você ser preso, esse colega seu ser morto, e você todos os dias dentro de uma prisão, você ser torturado. E aí a pergunta seria feita: e aí, nega Jesus? Nega Jesus para poder ser solto. Você vai ser livre de novo. Você não vai precisar viver mais isso. Quando um membro de um corpo sofre, todo o corpo sofre. Então, hoje, nesse momento, com certeza, existem jovens como vocês, que por anunciar o Evangelho, estão vivenciando realidades assim. E eles estão convictos na sua fé, não negando a Cristo, firmes no Senhor Jesus. Esse testemunho eu ouvi, eu não choro não, graças a Deus, não chorei, mas foi um testemunho assim, muito impactante, que o detalhe foi, eu acho que foi o Mário mesmo, ele foi entrevistar o casal, e aí o Mário falou: gente, eu não sei o que eu faço, o que eu falo para essa família, não tem palavra de consolo. E aí ele pensando, né, que os pais estavam destruídos, arrasados, e aí os pais falando, e aí a gente está orando para Deus continuar dando força para ele continuar pregando para os presos serem salvos. E aí ele ficou perdido, porque não tem livra-nos da tentação, mas tem, dá força para ele continuar fazendo o que ele está fazendo.
Então, eu acho que terrível, assim, esses acontecimentos. Isso é muito bom. Que legal que você já conhece esse testemunho do Mário. Hoje em dia, na realidade, por conta da segurança dele, são poucas oportunidades materiais que você encontra disponível, porque hoje o Mário está numa organização ainda mais fechada em questão do evangelho, ele trabalha hoje na Voz dos Mártires, então ele vai num buraco mais quente, né? E aí a imagem dele não pode ser divulgada, em cartazes nem nada, por conta até da segurança da família. E até por isso que ele precisou se mudar daqui do Espírito Santo para os Estados Unidos, para servir nessa organização. Então vamos lá começar, né, gente? Falei um pouquinho de testemunho, mas eu quero contar um pouquinho da história e para a gente poder entender. Então, eu sou a Josilene, mas todo mundo me chama de Josi, é melhor assim, né? Congrego na Assembleia de Deus do Alecrim, pastor Elias Chaves. Por formação, sou administradora e sou especialista, tenho formação e especialização em gerenciamento de projetos. E aí, desde 2014, eu sirvo em tempo integral. O que é tempo integral, Josi? Eu vivi uma experiência marcante. Na última semana de aula da Mais, o coordenador da Mais me fez o convite: Josi, vamos para o Haiti. E aí eu falei: pastor Fausto, eu estou trabalhando, estou com minha carteira na mesa do meu chefe, exatamente. Na mesa do meu chefe, a minha carteira estava lá já há 3, 4 meses. Eu falava com ele: me manda embora. E ele não me mandava. Só que naquele dia, eu recebi o convite para poder ir para o Haiti. Eu recebi, numa ligação, eu recebi 70% do valor da passagem. Eu não tinha férias naquele mês, minhas férias eram mais no final do ano. E 3 horas da tarde, o meu chefe entrou na sala e falou assim: Josi, eu era administradora de uma ONG de meio ambiente. A ONG não foi contemplada num edital da Petrobras e eu preciso cortar o custo mais alto. E esse custo é você. E eu, glórias! Ai, Deus, eu falei: que resposta de oração mais poderosa, meu Deus! Não estou mais empregada, vou para o Haiti. E aí, aquela foi a minha primeira experiência de um não de Deus, né? A gente acha que às vezes os cenários favoráveis literalmente o sim de Deus, e não foi. Eu cheguei em casa e falei com a minha mãe que eu tinha recebido o convite, que eu estava desempregada e que eu ia para o Haiti. E ela falou: não, você não vai. Porque naquele ano eu descobri que eu estava, não me pergunte como que eu vi, mas eu estava naquele ano, na realidade, acometida, e eu tenho ainda de vez em quando algumas dorezinhas, mas eu tenho uma hérnia na coluna e uma bursite no quadril direito. Ou seja, nada de peso. Ou seja, o normal é você sentir dor. Pergunta: Jô, você tem dores? Muito difícil, porque Jesus vai nos ensinando a caminhar e vai curando as nossas enfermidades. Então, é sobre isso. Então, naquele ano, minha mãe falou: como você vai para o Haiti? No país que você não conhece, no contexto que você vai ter que pegar peso, né? Enfim, não. E aí eu chorei, fiquei chorosa, triste. E aí eu lembro que na minha última aula da Mais, a pastora Cláudia ministrou sobre Neemias 1. E ela, quando ficou sabendo que eu não estava na Mais, terminando a aula, ela falou: Josi, chorou, enxugou, levanta, termina sua escola, e é isso. Esse é o primeiro não da sua vida, simplesmente. Então, por que eu falo da primeira escola? Porque na primeira escola eu fui aluna da Mais nas aulas noturnas, 2 vezes por semana à noite eu estava na Mais. E aí, então, já que eu não estava empregada, eu peguei no segundo semestre, eu entendi que aquela porta fechada no trabalho era a porta aberta para um novo tempo em Deus. Então, eu fui para uma escola de missões, eu fui aluna de tempo integral da Mais no segundo semestre de 2014. E aí começa a minha jornada, quando eu falo 2014, desde 2014 servi em tempo integral, que foi onde eu vivi essa transição. Deixei CLT e entrei na vida de jornada missionária. Então, eu comecei meu preparo de escola de missões, estudei 2014, 2015 voltei para a igreja local, Assembleia de Deus Alecrim. Terminamos a parte dos adolescentes, congresso, sabia que ia para Mais. Eu só fui chegar na Mais, na realidade, em 2016. Então, eu fiquei de 2016 a 2018 na Mais, servindo com o quê?
com a minha formação. Dentro da Mais, eu fazia parte da equipe de coordenação da escola. Então, equipe de coordenação, administração na veia, né, gente? Não tem como fugir. Então, a formação contribuía. Eu falava que eu tinha um sonho de estudar química e estar dentro do laboratório, e Deus falou que não seria isso. E Ele me fez me sentar numa cadeira de faculdade para cursar administração. E eu pensei que ia seguir normalmente, né, na carreira administrativa, né, normal, gerenciamento de empresas, tudo. E Ele falou assim, não é para o homem, é para mim. Então, é sobre isso. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. E aí, então, eu fui para Mais, voltei da Mais em 2018 por uma palavra, uma direção de Deus. Eu lembro que na Mais eu, na realidade, tanto ajudava na coordenação da escola, como também viajava com os alunos no tempo prático, né? Então, escola de missões é assim, você fica um período estudando e depois você fica um período praticando. Então, geralmente, você sai daquela base e você vai para algum outro estado. Então, eu fui para o Piauí com os meninos e depois eu fui para o Paraguai também com a outra turma. Então, eu fazia essas viagens de curto prazo e onde eu aprendi a liderar? No Vale. O Vale, desde 2010, fazendo parte do Vale, o Vale me ensinou o exercício da liderança, o Vale me ensinou a lidar com gente, o Vale me ensinou a conhecer pessoas de outras igrejas, saber me relacionar. O Vale tirou toda a timidez. Isso aqui eu preciso falar. Eu era uma aluna de sala de aula que eu não fazia uma pergunta dos meus professores. E eu tenho professores que testemunham sobre isso, tá? Que eles ficam admirados. E saber que hoje, na realidade, Deus, quando eu me permiti, e é uma fala que eu falo muito para o pessoal do Vale, assim, olha, teve um tempo da minha vida que eu parei de apresentar a Deus as minhas desculpas. Eu sou tímida, eu não faço pergunta na sala de aula, como que eu vou ser alguma coisa? Porque a Josi foi nascida e criada dentro da igreja. E na minha época, pelo menos, a igreja evidenciava muito testemunho de ex alguma coisa. Então, porque eu não sou ex nada, eu achava que não fazia parte, ou eu teria algum valor no reino. Tipo, eu não sou ex nada, o que eu vou falar para uma pessoa? O que eu vou falar de Jesus? Porque geralmente as pessoas querem ouvir testemunho, eu sou ex alguma coisa. Eu não sou ex nada, sou ex nada, Jesus. Então, não sou ex nada, mas eu estou aqui. E eu comecei, e foi onde eu caminhei, desenvolvi, e Deus me ensinou. Então, se você é tímido, pare de apresentar isso diante de Deus, tá? Para, porque aqui está a prova viva, que Ele vai te aperfeiçoar e vai fazer você, na realidade, às vezes ter que olhar no relógio e falar, está na hora, para de falar, entendeu? Então, Jesus faz essas coisas. Pode passar, fazendo um favor. Esse tempo a gente vai passar um pouco sobre o embasamento bíblico, sobre a nossa responsabilidade por meio dos nossos dons e talentos como membros ativos. Nós precisamos ser membros ativos. Ativos para o cumprimento do mandado de Deus, para todo cristão. Vocês estão com Bíblia, né? Mateus 24, 14. Base bíblica de missões, não pode fugir de Bíblia. Então, Mateus 24, 14. A paz do Senhor Jesus, irmã. A paz. Quem abriu pode ler, fazendo um favor. Mateus 24, 14. Pode. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Pode repetir? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Em todo mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. Todo mundo. Então virá o fim. Será que nós temos uma responsabilidade ou não nesse então virá o fim? Lê de novo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim.
Você tem feito parte disso? Do anúncio do Evangelho? Para que se cumpra Apocalipse 7:9. Abre para mim, fazendo um favor. Deixa eu ver se é isso. Pode ler. Depois dessas coisas, olhei e vi aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. O que vai acontecer quando o Evangelho for pregado? Olha a beleza. Eu gosto de música. E teve um dia que eu escutei um professor fazendo uma simbologia de Apocalipse 7:9. Quem ama música vai agora. Quem já ouviu uma orquestra sinfônica tocar? É lindo quando eles tocam todo mundo junto, né? Aquela perfeição daquela música, né, gente? O maestro, ele sabe quando tem um instrumento desafinado. Eu toquei viola clássica e era assim. O ouvidinho deles era só Jesus. Eles sabiam. Se você tem uma música, uma sinfonia que tem um determinado naipe tocando sozinho, é uma coisa. Agora, quando você tem a sinfonia composta de todos os naipes tocando, é outra coisa. E aí agora eu quero que você pegue essa simbologia e traga para Apocalipse 9. Todas as línguas, imagina só, se uma orquestra composta de todos os instrumentos gente, eu nunca vi uma coisa tão linda, porque eu gosto de música. Então, assim, de verdade, para mim, uma perfeição, uma simbologia do que vai acontecer no céu. Porque no céu, ao invés de ser todos os instrumentos, vão ser todas as línguas, serão todos os povos. Todo mundo da humanidade vai declarar que o Senhor é santo. E como eu, como cristã, não vou me sentir participante, não vou ser participante dessa formosura que está já aqui, ó. Vai acontecer. O plano de Deus para a humanidade tem início, tem meio e fim. É certo, não tem alteração. Então, como que eu, como cristã, não posso, na realidade, deixar e achar que a missão não tem nada a ver comigo? Porque a missão é toda a Bíblia. Porque Jesus é o Jesus da missão. Porque Deus é o Deus da missão. E por que missões se tornam tão distantes? Porque é difícil olhar Apocalipse e falar: quão belo vai ser esse dia. E que honra eu tenho de saber que eu fiz parte para que todos os povos, todas as línguas, conheçam do Senhor Jesus. Passa, fazendo um favor. Ah, tá. Verdadeiro ou falso? O evangélico brasileiro de classe média investe cerca de 0,30 centavos por mês para alcançar povos não alcançados. Verdadeiro ou falso, vocês acham? Tristemente. Nem sei se essa palavra existe, tá? Mas é muito triste. É verdade. 0,30 centavos para alcançar não alcançados. É constatado estatisticamente que uma pessoa possui mais chances de se converter ao Evangelho entre 4 e 14 anos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por isso que os adolescentes são chaves da evangelização. Porque é um período que chegar no coração deles e de uma criança é de quem chega primeiro. Se a gente chega, se Jesus faz parte. Então, por isso que as crianças não são não tem oferta, não importa. Não. É neles mesmo que a gente precisa investir.
Porque os mais velhos, eles estão com a sua fé firmada. Então, quem é que não está? Quem é que precisa dessa base? 4 a 14. Criança, adolescente, intermediário. Na juventude, só vai, na realidade, desfrutar daquilo que já conheceu. E até uma coisa que eu estava falando com as meninas no carro. Tem um pregador chamado Paulo Júnior, e ele fala assim, olha, infelizmente, muitos cristãos chegam na faculdade e se corrompem, porque antes de chegar na faculdade, ele não tem a sua fé formada. E aí você quer ir para dentro de uma faculdade, uma universidade federal ou pública, particular na realidade, dependente. E você se corrompe. E você se afasta de Cristo. Porque muitas das vezes, a sua base, você não tem uma experiência com Jesus. Você não conhece Jesus. Você conhece Jesus do seu pai, da sua mãe. Você não viveu uma experiência com Cristo. E isso é diferente. Muitos muçulmanos naturais de países que não aceitam o cristianismo estão recebendo mais informações sobre o evangelho via programas de TV e filmes transmitidos via satélites. E também tendo sonhos e visões acerca de Cristo. Verdadeiro, gente, para a glória de Deus, para a glória de Deus. O Senhor tem se revelado a irmãos, na realidade, muçulmanos. A gente tem testemunhos. E eu conheci um muçulmano que se converteu, inclusive lá em Curitiba, na semana que eu estava lá, na mesa, eu conheci uma moça que ela se converteu e agora está se preparando para poder evangelizar muçulmanos. Imagina só. É só o evangelho, gente. E verdadeiramente, o Senhor tem visitado eles através de sonhos. E a tecnologia, quando a gente sabe usar, olha só o benefício, alcançando muçulmanos. A Indonésia é o país com o maior número de muçulmanos e possui atualmente 11% de cristãos no país, sendo que 3% são evangélicos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A Indonésia é um dos países com maior número de muçulmanos. Muito mesmo. Muita variedade, não só de muçulmanos, mas a gente também vê muitas religiões ali presentes. Então, isso dificulta muito, porque não é Deus, é deuses. É o Deus da cadeira, é o Deus do sol, é o Deus do sapo, é o Deus do elefante. E aí você tem que, na realidade, mostrar que aquilo, tudo que ele conhece como um Deus, não é Deus. E o Deus que ele conhece, o Deus verdadeiro, ele não vê. Ele tem a convicção dentro dele, e ele crê nesse Deus. Então, é um desafio muito grande a evangelização em países, principalmente com muita predominância de outras religiões, por conta disso. E aqui no Brasil, vocês vivem essas dificuldades aqui de ter que mostrar para, não mostrar, mas de falar para alguém que acredita em vários deuses, que existe um Deus só? Aí você imagina sendo um jovem, um adolescente nessa realidade, aí você imagina sendo um cristão nessa realidade. Então tem irmãos nossos que precisam das nossas orações, que eles precisam ser fortalecidos, eles precisam ter estratégias de Deus para poder testemunhar de Cristo. Pode passar. Vocês vão fazer o DIP aqui? Ah, glórias! Vocês sabem que hoje, na realidade, é o Dia Nacional de Evangelização? Hoje é o Dia Nacional de Evangelização. E poucos de nós sabemos e nos envolvemos com isso. Mas é muito divulgado. E aí, geralmente assim, cai um sábado e um domingo já cai o DIP. E aí, falando sobre o DIP, a gente vai falar ali sobre esse número que possivelmente o pessoal que está envolvido já viu ele lá no site Portas Abertas. O número de cristãos perseguidos no mundo aumentou de 360 milhões do ano passado para 365 milhões esse ano. Então, a perseguição a irmãos cristãos só tem a aumentar. Difícil, eu vou falar, Josi, humanamente, vai ser difícil. Tem muita coisa aí, né, Sérgio? Eu sei, eu indo. Vai ser difícil e vai ser impossível diminuir.
Só vai aumentar. Então, se aumenta lá fora, logo, logo, chega aqui. Uma grande tendência para missões no século XXI é promover negócios entre povos não alcançados. A gente vê isso em missões, a gente vê hoje, a Jocum trabalha muito com isso, né? A Jocum tem países que ela tem, na realidade, hostels, tem cafés. Hoje tem missionários, na realidade, que estão em alguns lugares da Ásia com cafeteria, não para o negócio, mas como estratégia de levar Jesus. Então, países fechados, eu não entro como missionária, mas eu entro como administradora, como gerente de projetos. Eu entro como artesã, eu entro como costureira, eu entro como tudo isso. Então, às vezes a gente fala, Deus, como é que eu vou chegar nesse lugar? Qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? Qual é a sua formação? Me fala, aproveitando aqui, eu quero saber quem é que já tem uma formação, quem é que na realidade está se preparando para uma formação e que às vezes não conseguiu perceber que esse dom e esse talento que Deus te deu faz parte do avanço dele. Você precisa usar para o avanço do reino do Senhor. Sérgio, aqui eu já sei a profissão e Tainá também. Vocês pulam. Fala para mim, sua idade e sua formação, que você está fazendo, ou já fez, ou que deseja fazer. Sou Luiz, tenho 21 anos, estou cursando marketing. Sou a Mariane, tenho 21 anos e estou cursando Relações Internacionais. Sou Elisama, tenho 29 anos e cursei Pedagogia. Sou Samira, tenho 20 anos e estou cursando Psicologia. Eu sou Isabelle, tenho 27 anos e sou farmacêutica. Peraí, você é o quê? Farmacêutica. Irmã, depois vamos conversar, tá? Tá pegando aí. Eu vi você falando da química, tá? Fiquei interessada. A gente tem um Pedro, que já foi na viagem do Vale de Jequitinhonha com a gente, ele é farmacêutico, né? E ele é da Batista e ele faz viagens com o pessoal da AMES. Agora mesmo ele estava no Rio Grande do Sul, farmacêutico. Se você não quiser ir para o Vale de Jequitinhonha com a gente, irmão, a gente está precisando de farmacêuticos, tá bom, amada? Daqui a pouco nós vamos conversar sobre essas negociações, tá? Precisamos de conseguir as medicações para a ação de saúde de lá, né, irmã? Então, você sabe, né? Todas as vocações, profissões, tudo para o reino. Meu nome é Késia, tenho 25 anos, estou cursando Pedagogia. Glória a Jesus. Precisamos de pedagogos no reino. Meu nome é Matheus, tenho 24 anos, estou numa luta para formar engenharia mecânica. Irmão, você forma, irmão. Em nome de Jesus. Repreende a luta e forma. Em nome de Jesus. Você vai conseguir, irmão. Vai. Eu sou Ellen, eu tenho 27 anos e esse ano me formo em enfermagem. Saído. A saúde. Já dona Sarine, pedagoga. Eu sou Sarine, tenho 35 anos. Sou formada em Pedagogia e pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva. Isso aí. Eu sou a Vitória, tenho 21 anos, estou fazendo técnico de enfermagem, mas futuramente a fisioterapia. Em nome de Jesus. Não, pode passar para você também. O que você sonha ser. Pode ser. Meu nome é João Marcos, tenho 12 anos e estou cursando um curso de informática. Isso aí, João. Meu nome é Érica, eu tenho 19 anos e irei cursar medicina. Eu sou a Melina, tenho 13 anos e eu ainda estou indecisa. Não, mas dá para poder descobrir isso, hein? Tem muitas opções aí nesse indeciso. A gente consegue descobrir. Aleluia. Sou Gesiel, tenho 33 anos. Formado não. Ainda pretendo formar em arquitetura. Ótimo. Meninos das mídias, vocês podem? Fala aí, gente.
Eliabe, 16 anos e ciência da computação. Futuramente, né? Guilherme, 14 anos, eu estou fazendo música. Glórias a Deus. Aqui, tem alguém que se identificou aqui, né? Tem alguém que se identificou, é diferente, né? Aí, mas não? Nem ah lá. Seu nome, sua formação ou seu desejo de formação? Meu nome é Tamires e eu quero fazer faculdade de música. Aí, olha. Gente, vocês estão vendo como que é o poder da identificação? Vocês perceberam isso? Quando 3 pessoas aqui da mesma área compartilharam, a outra vibrou com ela. É identificação. E eu estou falando que hoje, a partir desse momento, é vocês que vão gerar essa identificação de missões nessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu acredito nisso. Não está no script. Eu falei com vocês que eu saí de uma igreja, eu fui para uma escola de missões, uma Assembleia de Deus. Eu tenho 2 testemunhas aqui. Tenho 3, na realidade. A nossa igreja tem 52 anos, 53 anos. Uma igreja que nunca enviou ninguém para missões. Jesus só precisa de um. É fácil o caminho? Tem gente aqui que já escutou muitos gritos e muitos choros. Mas o fruto da obediência foi saber que hoje eu faço parte de uma igreja consciente em missões. Hoje eu faço parte de uma igreja que reconheceu a minha chamada ministerial. Uma igreja de 52 anos. E por que eu estou falando isso? Porque eu não sou uma idosa de 50 anos, não. Eu sou uma jovem. Tá? De quantos anos, meu Deus? 38 anos. De 38 anos. Mas eu comecei em missões no Vale, principalmente. Eu gosto de falar sobre o Vale. Eu comecei no Vale, eu tinha 21 anos. E o Senhor simplesmente falou assim: olha, apacenta essas ovelhas, sabe por quê? Porque eles só escutam de Jesus uma vez no ano. E você está no seu conforto da sua igreja, que os seus adolescentes escutam de Jesus toda semana. Foi essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Nos desafiou a sair do nosso banquinho confortável e olhar para a gente e falar: eu não sou apenas um número, eu sou alguém com uma responsabilidade no reino de Deus. Então, se as crianças do Vale de Jequitinhonha precisam ser evangelizadas, eu me levanto para isso. E nós nos levantamos. 5 meninas. 5 meninas. Senhor, é com a gente? É com a gente. Eu não tenho 5 aqui. Estamos no número de quantos aí? Donos da matemática, dos números? Contem aí. Só da igreja local. Vai, líder, conta aí, fala aí. Vocês se levantando. 24. Tá, vai. Olha só. 5, gente. Em 5. Deus só precisou de 5 meninas no Vale de Jequitinhonha, no início. 2010, 2011. Para poder começar a mudar até a mentalidade. Quem foi no Vale viu. Não se fala em viagem do Vale de Jequitinhonha sem trabalho de criança e adolescente, mas isso não existia. Não se fala em Vale de Jequitinhonha sem as nossas arrecadações, e eu volto a falar, não tem empresário que banca, não. São jovens que se levantam e mobilizam. Eu falo que o caderno de o lápis de faz muita diferença, sabe por quê? Porque teve uma vez que aqui, no Atacadão São Paulo, em Vitória, eu passando no caixa para poder pagar material escolar, uma atendente do caixa virou para a gente e falou: para onde é esse material? E ela falou, e nós falamos para o Vale de Jequitinhonha. E ela falou: sabe o quê? Eu sou do Vale do Jequitinhonha. E se hoje eu estou aqui, nessa cidade, trabalhando, foi porque pessoas como vocês se levantaram para poder responder algo lá.
Qual é a sua idade? Para de apresentar diante de Deus. Então, 18 anos, eu não posso nada. E você pode muita coisa. E você precisa. O que Jesus está voltando, e infelizmente a gente tem visto muitas pessoas achando que é simplesmente continuar aqui, ó. Na minha igreja, culto segunda, quinta e domingo. Só fico aqui e saio naquela porta. Só. Quem são as ovelhas que você precisa cuidar? Qual é a causa que você precisa estar envolvida? Hoje eu sei o que toca meu coração. No vale, eu não canto, eu não ministro para criança, não faço nada. Eu comecei em missões assim. Cantava, pregar, fazia tudo. Mas eu entendi no passar do tempo onde era o meu lugar certinho. E estou respondendo nesse lugar certinho. Mas eu precisei caminhar. Então, o reino de Deus é um movimento. E ele conta com pessoas em movimento. Ele nunca chamou ninguém parado. Eu não estava parada na minha igreja local. Eu tinha muita coisa a fazer na minha igreja local. Eu poderia falar para Jesus, já tem 35 adolescentes, não está bom para o senhor, não? Agora o senhor quer que eu vou lá responder umas cabecinhas de crianças lá em Vajiquitionha, que eu nem sei o nome de todas, para poder ouvir testemunhos. Para poder ver testemunhos, para poder ver Jesus sendo conhecido, para poder ver Jesus transformando a vida de crianças e adolescentes, para poder ver que uma criancinha que começou com a gente lá, ó, a Miriam, que foi uma delas, uma albina andando no sol quente para poder evangelizar, começou com a gente como criança, hoje é uma jovem na igreja local que lidera crianças, ela é uma das líderes do departamento infantil, sabe por quê? Porque ela não apresentou diante de Deus nem as limitações de saúde dela, foi porque um dia eu saí de Vila Velha e falei, deixa quem quiser falar, quantas vezes eu escutei, Jos, por que você não evangeliza aqui no Vila Velha? Eu evangelizo, irmão, mas quantas igrejas estão aqui? Quantas igrejas tem aqui? Preciso entender o poder da unidade. Agora, se Jesus colocou no meu coração uma causa específica, me permita responder isso, não me prenda. E mesmo que quisessem me prender, nunca conseguiam. Mesmo que tentaram, não conseguiram. Não conseguiram e eles não conseguem. Se Deus tem uma causa no seu coração, se responsabilize por isso. Não é a sua idade, não é o local. Jesus, você vai voltar daqui 1000 anos, não importa. Importa que se Jesus voltar agora, eu posso falar, eu participei disso. Eu não fui somente um cristão de banco. Eu fui uma participante do reino de Deus. Não vai dar tempo não, tá certo? Vamos embora. Vai, gente, passa. Vocês conseguem ver missões de Gênesis e Apocalipse? Vocês conseguem ver missões? Sim ou não? Gênesis, Apocalipse. Mais ou menos? Aonde é que vocês conseguem ver missões? Isso aqui sinaliza missões, Josi, para mim. Antigo Testamento. Aonde? Pode falar no microfone aí. Tem alguém aqui? Pode falar no microfone, sem medo. Onde é que vocês me sinalizam em missões? E por que o que é missões na realidade? A primeira pergunta, o que é missões para vocês? O que é missões? É sua, irmão. Não. O que é missões? Não, por que existe missões? Eu queria responder a outra. Não, é sério. Mas pode responder a outra, que a gente responde a primeira. Pode responder a outra. Onde é que você vê no Antigo Testamento cenário de missões? No Antigo Testamento, o próprio Deus escolhe a nação de Israel para ser um ponto central para alcançar as outras. Então, isso. No Antigo Testamento está aí o próprio estabelecimento da nação escolhida por Deus é missionário. É missionário. Mas antes disso, você consegue ver missões? Alguém consegue ver missões em Gênesis 1, capítulo 1? Missões começam em Gênesis 1, capítulo 1. Tudo aquilo, olha só, qual o propósito de missões? Tornar Deus conhecido, glorificado. Se vocês olham as estrelas, vocês reconhecem o poder de Deus? Se vocês veem a noite e o dia, vocês reconhecem o poder de Deus? Você reconhece que somente um Deus tem poder para poder fazer isso? Separação entre as águas? Então, o primeiro cenário de missões começa em Gênesis 1, capítulo 1, a criação. Se eu vejo a criação, eu glorifico a Deus. E tudo aquilo que glorifico a Deus, eu reconheço que existe um Deus. Então, missões no Antigo Testamento tem para nos mostrar o quê? Deus fazendo com que o povo testemunhasse de quem ele é. E aí, ele chama Abraão. Primeiro chama o primeiro casal, dá atribuições a ele.
A queda aconteceu, mas a queda não interrompe o plano de Deus. Não interrompe. Assim como a pandemia não interrompeu o plano de Deus. Quantas pessoas durante a pandemia vieram falar: agora as igrejas vão fechar? A igreja fechou? Pelo contrário, a minha igreja, pelo menos a nossa igreja, não tinha culto online e passou a ter culto online. E hoje a gente vê testemunhos de pessoas que aceitam Jesus. Então houve um avanço. Aquilo que a gente pensou, ia dar errado, vai fechar a igreja. Não. Irmãos, o controle de tudo está nas mãos dele. O controle de tudo está nas mãos dele. A queda aconteceu, mas para um propósito. Gênesis 1:1. Missões. Reconheça o poder de Deus. Reconheça um Deus que foi organizado a criar tudo e principalmente de mostrar para o homem que Deus não precisa dele para poder fazer nada. Deus precisa que ele somente participe daquilo que ele já fez. É desse cenário que nasce esse coração. Deus não precisa da gente pegar na mão e fazer nada, sabe por quê? Já está tudo feito, a gente só precisa falar: Deus, me permita fazer junto com o Senhor. Foi isso que ele fez na criação. Ele poderia muito bem ter criado lá Adão e Eva primeiro, para poder, vão lá, constrói comigo. Não. Participa comigo daquilo que eu já construí. A história da humanidade já está construída. Aqui tem início, meio e fim. Não existe nada depois disso. Deus já deu o cenário todinho completo para a gente. E eu vou me fazer participante de Apocalipse 7:9? Ou não? Eu vou me fazer participante de Mateus 24:14, que nós lemos? Ou não? Eu tenho alegria no meu coração de saber que eu sou uma cristã com responsabilidade missional? Ou não? Eu sou somente uma cristã que entra e sai da igreja. Então, os 66 livros da Bíblia nos apontam cenários missionários. Missões está no Antigo Testamento e está no Novo Testamento. Abertura do Mar Vermelho trouxe glória para Deus? Pessoas reconheceram que somente um Deus seria capaz de abrir um mar para um povo passar e fechar esse mar? Então, tudo aquilo que você vê na Bíblia que sinaliza o poder de Deus, simboliza missões. Porque missões nada é do que isso, trazer glória para Deus. Então, todo o cenário do Antigo Testamento traz glória para Deus. Missões não está somente ir por todo mundo, pregar todo o evangelho. O evangelho é toda criatura. Isso é uma ordenança. Agora, missões está desde o Antigo Testamento. Então, quando alguém perguntar para você: irmão, vem aqui na igreja, dá uma palavra sobre missões. Vocês não busquem texto somente do Novo Testamento, por favor, hein? Vocês vão buscar texto do Antigo Testamento. Agora, vocês sabem que o Antigo Testamento aponta cenários de missões. E vocês podem testemunhar. Salmo 67. Hã? Quer contribuir? Estou brincando. Salmo 67, gente. Vamos ver o que Salmos fala sobre missões. Esse Salmo 67 é um salmo de missões. É outro mistério. Salmo 67. Então, quem abriu pode ler. Toma o microfone. Aí o Sérgio vai dar. Já li. Gente, deixa a outra pessoa ler. A menina já leu. Lê aí, fazendo um favor. Salmo 67. Aí, tá ali, ó. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Vocês conseguem ler missões aqui? Versículo 1. 67.
Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. A igreja resplandece quem é Cristo. O salmista está falando assim: Deus, faz com que as pessoas que estão ao nosso redor te conheçam através do resplandecer do Senhor nas nossas vidas. Esse é um salmo missionário. Quando as pessoas reconhecem Deus através da nossa vida, reconhecem o poder de Deus. Próximo versículo 2. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Esse é um salmo missionário. Versículo 3. Louve-te a ti, ó Deus, todos os povos. Não é louve-te a ti, ó Deus, só a minha nação, ou o meu bairro, são todos os povos. O salmista está falando: louvem-te a ti, ó Deus, todos os povos. Louvem-te todos os povos a ti. Pode passar. Alegre-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Cristianismo, Jesus traz essa justiça e essa equidade dentro do cristianismo. Quando você estuda outras religiões como o muçulmano, se aqui nós estivéssemos numa casa de muçulmanos, primeiro, quem ia se alimentar seriam os meninos. Depois os menores. Por último, as mulheres. É sobre isso. É, exatamente, tem tudo isso ainda. E olha aqui, é do resto, do resto, do resto. Agora, no cristianismo, eu vejo a mulher fazendo parte da vida de Jesus, do ministério de Jesus. As mulheres fazendo parte do ministério da igreja. No cristianismo, eu vejo Jesus falando: olha, deixai vir a mim os pequeninos. Jesus não fala, esses daqui não têm valor. Não, Jesus traz as crianças, Jesus traz os órfãos, Jesus traz as viúvas. E em religiões como essas, não. Uma das grandes causas de portas abertas é trabalhar com viúvas. Por quê? Quando a mulher fica viúva, ela fica excluída da sociedade. E aí o cristianismo vem e entra e fala assim: não, a viúva tem lugar no Evangelho de Cristo. Jesus traz essa dignidade para ela no Evangelho de Cristo. Não só o homem, a mulher, a viúva, o órfão, a criança, todo mundo tem essa dignidade no Evangelho de Cristo. Então é isso que ele fala nesse versículo: alegre-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade. Só em Cristo Jesus, só através desse Evangelho, desse cristianismo que eu e você, que nós servimos, as pessoas podem viver essa justiça, esse senso de justiça. E tem muitas delas que não conhecem esse Jesus. Depois vocês continuam lendo esses salmos, tá? Passa, meu filho, vamos para a apresentação. Pode passar, pode ir. Pode ir, pode ir. Depois desse material, o líder de vocês vai compartilhar com vocês. Vamos lá, mas para o final, que é uma parte que eu quero tratar mais com vocês. Vai, pode passar. Isso aqui é muito base bíblica. Pode ir. Pode. Pode. É. Isso aqui nós falamos. Aqui. Muita coisa, né? Toda a Bíblia mostra o plano de Deus de reconciliar o homem consigo e espalhar sua glória a todas as nações. A igreja é o instrumento que Deus usa para dar continuidade à missão. Jesus Cristo é o único caminho que leva à salvação. E nós, como igreja, precisamos anunciar essa verdade ao mundo. Mateus 24:14. Anunciar para que o reino venha. Pode passar. Ai, ficou apagado. Mas deixa eu ler aqui. A missão da igreja. Se Deus nos ordenou a discipular todos os grupos de povos, então será necessário nos envolver em todos os aspectos da vida desses povos no discipulado. Ou seja, nós como cristãos precisamos nos envolver no contexto familiar, no contexto eclesiástico, no contexto da educação, das artes, das mídias, da economia, do entretenimento,
do governo, todas as esferas. Nós, como cristãos, precisamos ser discipuladores do Evangelho de Cristo na vida de outros. E agora nós vamos falar sobre os dons e talentos. Pode passar. Volta. Êxodo 35, 31. Quem achou, vai ler. Vocês acham? Não pode ser só a menina daqui da frente, não. Por favor. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo artifício. Pode ler até o 34, até o 35, fazendo favor? E para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar de pedras para engastar, em talhas, madeira e para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar outros, a ele e ao Eliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e da gravador, em azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Abra comigo aí em Romanos. Você fica com sua Bíblia aberta aí, tá, mocinha, que você leu? Abra comigo aí o outro texto lá de Romanos. Tá no PowerPoint. Isso. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Os dons e a vocação, ou os dons e talentos, tem outras versões que falam, os dons e talentos que Deus nos concede são sem arrependimento. Eu gosto muito, na realidade, esse ano eu tenho pensado com muito carinho sobre esse texto de Êxodo e sobre esse texto de Romanos. Por quê? Numa simples pergunta, eu escutei de vocês, de cada um de vocês, um dom, um coração inclinado a algo que gosta de fazer, ou que desejou buscar conhecimento em fazer. E isso foi o próprio céus, foi o próprio Deus que deu. Um dia, eu sentei numa máquina de costura, não por desejo, mas porque Jesus me perguntou, inclusive levando essa mocinha aqui para poder cantar no Rio, dentro do ônibus, lendo um livro, nos meus momentos de crises com Deus, que eu falei, por que o Senhor me trouxe de volta para o Espírito Santo? Porque numa base missionária eu era muito mais útil. Eu estava numa missão com o Senhor, eu estava lá amando, ninguém me enxergava não fazendo aquilo, era a minha vida. Mas um dia Ele me transicionou para cá. Um dia Ele me fez sentar numa cadeira e me fez essa pergunta: você se permite também ser boa em outra coisa, Josi? Por quê? Porque com a minha habilidade em administrar, em servir missões, eu já fazia tudo para a glória de Deus. Mas o Senhor, quando Ele me trouxe de volta, Ele me fez entender que Ele gostaria que eu também usasse dons que nem eu conhecia que teria. Porque eu sentei numa máquina e eu aprendi a costurar sem ninguém me ensinar. E aí eu vejo isso e eu falo, o próprio Deus. Por quê? Você sabe quem é que produz as suas roupas? Você sabe como é o coração dessa pessoa que pegou para produzir a sua roupa, para produzir qualquer coisa que você tem na sua casa? Você não sabe quais são as palavras que aquela pessoa disse. Se ela talvez abençoou durante aquela produção ou não. Mas aqui eu ouvi que tem pessoas do ramo da medicina. Aqui eu ouvi que tem pessoas da área da mídia, da área da saúde. Aqui eu escutei pessoas na área da arquitetura, das artes, músicas. Eu, como cristã, eu entendi que
aquilo que eu produzia, sentada numa cadeira, numa máquina de costura, glorificava a Deus e abençoava quem estaria recebendo. E quem estaria recebendo evidenciaria a excelência de algo. E eu iria testemunhar sobre isso. A excelência disso foi de um Deus que me deu um dom para a glória dele. Então eu passei a produzir coisas, eu passei a fazer parte de berço de criança. Eu passei a fazer coisas que eram componentes do quarto de um casal. Irmãos, eu passei a chegar em lares que não conhecem Jesus. Mas tudo aquilo que eu faço é para a glória do Senhor. E aonde eu coloco alguma coisa que eu produzo, eu falo, Jesus, é sobre esse coração e esta casa. E eu já vivi experiência de clientes virarem e eu falei, por favor, ora por mim. Josi, minha mãe está passando por isso, isso e isso. Por favor, continua fazendo contato comigo. E não era uma cliente, gente. Não era. Ela não veio comprar algo de mim. Ela veio porque Jesus precisava que eu sentasse numa cadeira, fosse costureira para poder alcançar aquele coração. Porque eu não ia alcançar aquele coração dentro de uma escola de missões. Eu não estaria aqui hoje se eu estivesse na Mais até hoje. Não teria vivido tudo aquilo que eu vivi na minha igreja local, contribuído para a conscientização missionária da minha igreja, se eu estivesse no Paraná, até hoje. Mas eu tenho dons, que eu amo papel, amo planejar, minha vida é essa. Amo. Mas eu me permiti também. E às vezes o Senhor vai nos pedir para nos permitir também ser bons em outras coisas. E aí nós lemos esse texto de Belizael, e eu gosto muito dele, porque foi o próprio Deus que derramou sobre ele, foi cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, através dos nossos dons, dos nossos talentos, nós desenvolvemos coisas que nem nós mesmos somos capazes de imaginar que podemos fazer. De verdade, quando eu olho aquilo que um dia eu produzi, eu falei, nunca na minha vida. Não. Nunca, Jesus. E aí fala, não é de você. É porque aquilo que eu te dei foi sem arrependimento. Eu só preciso que você entenda que tudo aquilo que eu te dei é para a glória do meu nome. Josi, todo mundo é missionário? Não. Todo mundo tem a responsabilidade missionária. Todo cristão tem a responsabilidade missionária. Mas nem todo cristão é missionário em tempo integral. Por que eu preciso desconstruir isso? Porque a gente ouve muito isso. Todo cristão é missionário. Não, gente. Todo cristão tem a responsabilidade missional. Mas missionário, na realidade, é aquele que Deus faz um chamado específico para poder viver algo diferente. E aí na minha família, eu fui a que fiz esse caminho. Mas a minha família é uma família que entende a responsabilidade missional. Já vem de berço, quando eu falei que veio de berço com a mãe da Tainá, porque a minha avó era presidente do círculo de oração e a mãe da Tainá chegou no campo. Então a mãe da Tainá conheceu a minha avó e teve relacionamento, vida de oração com ela. E depois de alguns anos, o Senhor fez a neta da dona Rosalina cuidar da filha da Soninha. Então a gente tem essa história assim de família, por isso que eu falei. Mas aí, a minha mãe tem um coração evangelista. A minha mãe, ela estabeleceu na nossa vida. Aonde vocês estão, Jesus precisa ser conhecido. Então, Ricardo, você está dentro da FUCAP, meu irmão estudou e trabalhou na FUCAP. Reino de Jesus precisa ser conhecido. Ricardo, hoje você está dentro da Bianco Grace, Reino de Jesus precisa ser conhecido. E aí Ricardo casa com a Luísa. A Luísa não tinha uma vida tão constante igual a gente dentro do ministério, né? E a minha mãe fala, entrou para a família, meu filho, tem responsabilidade nessa família. Então eu anuncio a Jesus. E a Luísa entendeu isso. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque a Luísa mudou de empresa para trabalhar. Veio trabalhar numa empresa em Vitória, numa construtora. E o chefe da Luísa falou assim, Luísa, a gente quer fazer um culto
uma vez por semana aqui, que não tinha na empresa. Aí a Luísa, quando ficou sabendo disso, falou: minha sogra, bem a senhora falou, né, que Jesus ia nos dar a oportunidade de ser cristão em todo ambiente, né? E agora o meu chefe pediu que a gente estipulasse uma vez por mês o culto lá na nossa empresa. A Luísa ficou 1 ano nessa empresa. O culto passou a ser toda segunda-feira do mês. A Luísa saiu dessa empresa. O culto não terminou. O culto continuou naquele lugar. Mara ama saúde. Ama saúde, gente. Eu corro da saúde. Misericórdia. Sou do papel. Ela gosta. Trabalhou no posto Santa Rita. Pensa em alguém. Mara todo dia chegava com um presente em casa, gente. Todo dia, até hoje. Ela está no hospital evangélico, até hoje ela chega com o presente em casa. Por quê? Ela entendeu em Deus que ela vai cumprir a vocação dela como cristã, uma cristã diferente. Eu sou uma funcionária aqui, sou uma funcionária, mas eu sou uma cristã com responsabilidade missional. Então as pessoas precisam conhecer de Cristo através da minha vida. Ninguém falou aqui da contabilidade, né, dos números, né? Não, né? Então, eu vou só testemunhar um exemplo aqui. E teve uma época que Ricardo ficou gerenciando financeiramente uma empresa aqui em Vitória. E em determinado momento, o dono dessa empresa pediu: não evidencie esse número nos relatórios. E ele falou: ou se eu não evidenciar, eu saio dessa empresa. Na sua profissão, você vai ser testado para poder ver se realmente você está com o seu caráter cristão apurado. Eu fui administradora, gente. O meu chefe era um espírita. Ele viajava para os Estados Unidos, deixava o cartão da empresa comigo. Eu ia para o banco sacar 10, 15 mil por semana. Eu saía do centro de Vila Velha e ia para a Praia da Costa, muitas das vezes andando com aquele dinheiro. Ele confiava em mim. Porque eu era só uma cristã? Não. Porque eu entendi o meu DNA em Cristo, como cristã, como responsabilidade missional. E todos os momentos que eu tinha de mostrar: fulano de tal, sabe por que eu sou honesta? Primeiro, porque eu sirvo a um Deus verdadeiramente. E de maneira nenhuma, às vezes ele fala: Josi, esse relatório aqui, coloca esse número. Quando esse chefe meu ficou sabendo que eu estava em Vila Velha de novo, em 2018, ele veio atrás de mim. Volta a trabalhar comigo. Eu: não. Não. Me fala o que você tem nas mãos. Eu falo aonde é que o reino de Deus precisa desse coração. Me fala o que você tem nas mãos. A gente vai para o vale, todos os anos a gente constrói todas as coisas do vale antes. Tudo, a gente constrói tudo. E sabe quem é que faz a construção de tudo isso? Não é a Josi aqui não, gente. A Josi organiza as coisas, mas são os pedagogos que existem junto com a gente, que vão lá pensar na história. A gente tem um tempo de oração, aí Deus dá uma direção, a gente vai buscar construir aquela história. Tem os versículos, tem agora, a gente vai lá para os pedagogos. Pedagogos, como é que a gente pode fazer essa aplicação para as crianças e para os adolescentes? Os pedagogos entram em ação, irmãos. Futuca mesmo aí, irmão. Exemplifiquei aqui a questão dos farmacêuticos, profissionais da área da saúde. Agora a gente está indo para o Vale, em julho, a primeira ação médica de saúde. Médicos, dentistas, tudo isso. Mídia, Jesus amado do céu. Ó Pai. O Sérgio e o Igor, que foi esse ano no Vale. Sérgio, eu acho que deve estar até triste comigo, né? Que eu falei com ele que ia fazer algo no meu Instagram. Frequentemente, irmãos, mas a minha vida não dá. Então eu vou falar: Sérgio, toma aqui, você pode fazer. Cura desse negócio aí, que eu não dou conta de cuidar desse negócio, não dou conta, não. É muita coisa de poder cuidar. Mas foi alguém que me ajudou muito. Eles conhecem o material? Não? Tá, mas depois vocês vão conhecer. Pode disponibilizar para eles, se eles quiserem depois. Esse ano, focando na parte de contribuir com a igreja local, na parte de conscientização sobre missões.
dessa mobilização de como envolver a igreja em missões, porque hoje eu penso estrategicamente. E uma das coisas que eu pensei foi, como que eu faço a igreja orar pelos países da lista de perseguição durante todo o ano? Como que eu faço a igreja orar? E aí eu criei os cartãozinhos de oração. E eu fiz isso no e-book. Ah, tá aí? Você vai amanhã? Então, tá ali. Isso ali foi fruto de algo que Jesus me sentou na cadeira e fez eu construir. E aí, na minha igreja eu fiz isso na primeira vez. Imprimi todos os cartões de oração, todos os membros pegaram. Ali naquele cartão de oração tem um motivo de oração de cada país e o lugar que aquele país está na lista de perseguição, do DIP, do Domínio da Igreja Perseguida. Então, pelo menos, a minha igreja vai ser 2 vezes, né? Cada irmão, no terminado ano, vai ter orado por 2 países da lista de perseguição. Ele tem na Bíblia dele o cartãozinho de oração. Então, hoje eu penso estrategicamente como fazer a igreja orar por missões, como fazer a igreja se aproximar em missões. Ano passado, em dezembro, a nossa igreja, pela primeira vez, fez uma viagem. Olha, eu vou voltar a falar, uma igreja de 52 anos. Ano passado foi a primeira viagem missionária da igreja. E para onde eles foram? Para o Vale de Jequitinhonha. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Então, Jesus pode te usar como esse instrumento. Deus pode usar. Eu falei para vocês, eu era uma pessoa totalmente tímida. Todas as mil desculpas eu tinha para apresentar Jesus. Mas Ele me mostrou um plano maior. Eu falo isso não como vanglória. Porque às vezes a gente não tem dimensão daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Eu nunca imaginei conhecer a mais. Em 2010 teve lá na minha rua, no final da rua, tem uma barreira de terra, choveu muito, onde Eulália morava. E aí escorreu, casas desmoronaram, e o Mário Freitas passou na rua da minha casa. Eu fui descobrir isso depois. Depois de 4 anos, eu estava sentada por diversas vezes com o Mário, ouvindo dele, aprendendo dele. Eu nunca sonhei, nunca planejei seguir uma vida ministerial em tempo integral. Nunca na minha vida. Jesus pode me tirar dessa terra agora. Nunca na minha vida. Ele me fez estar em uma das maiores instituições missionárias do Brasil. Eu tive a oportunidade de servir numa escola de missões. Eu tive a oportunidade de sentar com pessoas que eu lia livro deles. Eu sentei com pessoas que eu ouvi testemunhos de vida missionária. Eu sentei com eles. E eu não estou falando para vanglória, eu estou falando porque eu nunca imaginei viver. E Deus nos faz viver esses lugares. Deus nos faz estar nesses lugares. Eu voltei da mais. Eu fiquei em Vila Velha. Eu falei, Deus, foi o tempo que Deus falou, fica em Vila Velha, te escondo porque eu quero cuidar de você, te escondo porque eu tenho questões na sua família para poder resolver, eu te escondo porque você precisa ficar escondida, Josi, por um tempo. Fica escondidinha. Fiquei escondida. Não tinha convite, não tinha nada. Eu dava aula na DNV. Eu dou aula na DNV desde 2019. E de repente as coisas começaram a acontecer. De repente eu estava em Vila Velha. Recebemos de volta para Vila Velha uma professora minha, que em 2014 me deu aula na Mars, ela estava voltando para Vila Velha. Ela veio e falou, Josi, eu quero começar aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, um trabalho de cuidado missionário. Você quer fazer parte comigo? Aí Jesus começou. Você está aqui no Espírito Santo. Aqui. Aí agora, Josi, está bom o Espírito Santo para você não. Existe uma organização chamada AMTB. É como se fosse o limite, é como se fosse a convenção. A gente tem as igrejas, tem a convenção, né? A AMTB é como se fosse a convenção de todas as organizações missionárias. E dentro dessa convenção tem departamentos. E um desses departamentos é o departamento de cuidado missionário. Exatamente. E aí eu só estou no Espírito Santo.
Mas, de repente, essa mesma Liliana, que me conhece no Espírito Santo e trabalha comigo, ouve da liderança desse cuidado missionário nível Brasil e fala assim: Liliana, eu preciso de alguém com esse perfil, me ajuda. E a Liliana fala: eu tenho essa pessoa, é a Josi. E aí Jesus fala: não, agora você não vai ser só nível Espírito Santo, agora eu vou te colocar nível Brasil. E eu não estou te colocando nível Brasil a qualquer organização, eu estou te colocando nível Brasil debaixo da maior organização missionária que existe no Brasil. E aí eu falei que eu voltei da mais de 2018, voltei para a palavra de obediência, gente. Eu cheguei no aeroporto e Jesus falou assim: fecha sua malinha, faz sua malinha e volta para Vila Velha. Eu fui parar no hospital porque eu falei que eu não queria aquilo, porque eu via a minha vida no campo. Eu obedeci, eu voltei. Esse ano, depois de 7 anos, Deus me fez voltar na Mais para poder testemunhar do que vale a obediência. Porque o meu tempo de estar aqui em obediência gerou muitos frutos na minha localidade, na minha igreja, na minha família, na minha vida ministerial. E aí, quando eu volto para Mais, fico uma semana lá, eu só escuto do diretor: Josi, você não quer ficar responsável pelo cuidado missionário dos missionários da Mais? Aí Jesus me faz um filme voltar e fala assim: você está vendo como que são os meus planos? Você está vendo que aquela menininha de sala de aula, de ensino médio, que só sentava, que só escutava um professor, eu mostrei para ela que comigo ela poderia viver algo muito além. Eu não estou falando sobre cargos, sobre títulos, porque o que o Sérgio falou é uma coisa que eu falo. Até na igreja, eu tenho alguns irmãos que falam: missionária Josi, gente, se o missionário te afasta de mim, por favor, me chama de Josi, que para mim é muito mais confortável, de verdade. Não quero que o título me afaste das pessoas, não vale a mesma coisa. Não quero que o título me afaste das pessoas, eu quero continuar sendo pessoa com pessoa. E é esse poder. Eu não sei, quando eu estou em sala de aula, em ADNV dando aula, eu falo para os alunos: eu não sei aonde eu vou te encontrar amanhã. E eu já tive a oportunidade de encontrar alunos de sala de aula de ADNV no campo missionário ano passado. Então, eu não sei, daqui 2, 3 anos, o que eu vou ouvir falar de vocês. Mas eu preciso alimentar algo no coração de vocês. Que os seus dons, que os seus talentos não são somente para essa vida passageira aqui. Mas quando você entrega isso diante de Deus, fala: Deus, me faça participar com tudo aquilo que eu tenho, daquilo que o Senhor tem para a humanidade aqui. Ele muda a nossa história. Ele muda a nossa rota. Ele muda as nossas mesas. Ele muda as nossas companhias. Ele muda as nossas afinidades. Ele nos muda. Você sabe que eu não gosto, né, bonitinho? Ele nos muda geograficamente. Ele nos muda geograficamente. De verdade, Jesus faz isso. Jesus nos conecta. E Ele pode fazer isso com vocês. Talvez aqui vai ter alguém, sim, que vai servir nessa jornada missionária em tempo integral. Mas eu acredito que aqui tem, a partir de hoje, jovens que entendam a sua responsabilidade missional no reino de Deus. Através dos seus dons e dos seus talentos, você vai fazer parte do cumprimento de Apocalipse 7:9. Você vai fazer parte de Mateus 24:14. Você vai ler esses textos, vai falar: Jesus, literalmente, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Usa a minha profissão para mostrar quem o Senhor é, independente de qual área seja. Use a minha profissão como enfermeira, use a minha profissão como farmacêutica, use a minha profissão como pedagogo. Gente, eu falei sobre pedagogia porque na Mais a gente tem pedagogas que estão lá ensinando uma nova língua para os refugiados. A gente tem missionárias formadas em pedagogia que estão ensinando refugiados que saíram do seu país, que estão no Brasil, ensinando o português. E elas entenderam que a profissão delas
elas serviriam ao reino do Senhor, e o Senhor as escolheu para poder viver em tempo integral. E é sobre isso. Então, em missões de tempo integral, a gente tem contador, a gente tem advogado. Eu tenho amiga advogada que ela trabalha em missões, que ela está lá lidando com irmãos nossos cristãos. Bem, Sérgio, cristãos que são presos, porque a gente precisa de advogados, a gente precisa de contadores em missões, a gente precisa de pessoas da área da mídia em missões, nós precisamos de arquitetos, de engenheiros, a gente precisa de todas as profissões. Então, use sua profissão. Se você talvez até hoje não se sentiu tocado por missões, não teve essa oportunidade de viver na realidade uma experiência missionária, você é o nosso convidado, intimado a se preparar e ir ano que vem ou esse ano, sabe? Pega uma sexta-feira, sai daqui uma sexta-feira à noite, vai para o vale, fica lá o sábado o dia todo, fica o domingo, almoça no vale e volta, chega aqui, domingo à noite, vai trabalhar na segunda-feira. Eu fiz isso na minha igreja, foi possível. Porque às vezes a viagem do carnaval está muito longe, e aí eu quero desafiar vocês a pensarem sobre este ano. Uma sexta-feira à noite. Ixi. Posso? Uma sexta-feira à noite, vocês têm um grupo de 24 jovens. Juntos, vocês levantam todo o valor dos custos. Um ajuda o outro. Vocês têm tempo, é planejamento. Vocês vão voltar de lá diferentes. Vocês vão voltar de lá vendo Jesus de forma diferente. Porque, de verdade, não é missões que precisa de mim, não. Não precisa mesmo. É eu que preciso. Eu estou no Vale desde 2010 e as pessoas falam, Josi, mas por que tanto tempo? Sabe por quê? Porque todos os anos é uma nova experiência. Todos os anos Jesus me mostra um pouquinho mais dele, que eu não conheço aqui. Que eu nunca conheci aqui, ó. Nunca conheci. Nunca conheci. Aqui dentro eu sou aperfeiçoada. Somos aperfeiçoados. Mas tem experiências com Cristo que a gente só vai conhecer indo. E o indo não é só para quem está de tempo integral. O indo é uma ordenança para todo cristão. Então, é você indo para o supermercado falando de Jesus. Você indo de um Uber para um lugar aí falando de Jesus. Você na sua escola falando de Jesus. Eu testemunhei para vocês de adolescente que falou de Jesus e foi preso. Se você falar de Jesus para sua escola, seu colega, você não vai ser preso não, meu filho. Usa suas redes sociais para isso. Usa seu Instagram para isso. Para poder falar de Jesus. Para poder anunciar Jesus. Use os seus dons e os seus talentos para isso. E glória a Deus e aleluia. Se pode abrir para as perguntas.